Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Cibele Fernanda Ulick, eu sou estudante do curso de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês esse vídeo referente à estimativa de evapotranspiração de referência pelo método Moretti de Arthur Silva. Neste vídeo vou falar um pouco sobre o conceito de evapotranspiração, sobre a evapotranspiração de referência, a estimativa da ETO e sobre o método Moretti de Arthur Silva. A evapotranspiração pode ser definida como a perda de água por evaporação do solo e transpiração das plantas. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1944 por Thornton Waiteville e ele é essencial para o ciclo da água, pois é por meio deste processo que uma grande quantidade de água retorna à atmosfera. A evapotranspiração de referência é determinada como a quantidade de água transferida para a atmosfera por evaporação e transpiração em condições de solo sem restrição hídrica e com uma cultura rasteira em pleno desenvolvimento. Considera apenas as condições climáticas do momento e, por conta da dificuldade de medir a evapotranspiração, inúmeros métodos foram criados visando sua estimativa. Os métodos de estimativa podem ser agrupados em 5 categorias: empíricos, aerodinâmicos, balanço de energia, combinados e correlação dos turbilhões. Existem vários métodos para o cálculo da evapotranspiração de referência e o uso depende das informações que a pessoa possui. Um dos métodos mais utilizados e recomendado é o método de Payne-Monti. Esse método assume que a superfície é cultivada com grama hipotética, com altura de 0,12 metros, resistência aerodinâmica de 70 segundos por metro por menos 1 e albedo de 0,23. Agora vou falar um pouco sobre o método Moretti de Arthur Silva. Esse método foi publicado em 2017 e os melhores índices obtidos em regiões de clima seco. Dividido em método que considera apenas o potencial hídrico atmosférico e método que considera o potencial hídrico atmosférico e a radiação solar no topo da atmosfera. O método que considera apenas o potencial hídrico atmosférico é um método muito simples e primeiro devemos calcular o potencial hídrico atmosférico. Para isso, devemos multiplicar a constante universal dos gases perfeitos pela temperatura em Kelvin, dividir pela massa molar da água e multiplicar pelo logaritmo natural da pressão atual de vapor dividido pela pressão de saturação de vapor. Após isso, podemos calcular a ETO, somando o coeficiente linear da equação de regressão mais o coeficiente angular da equação de regressão vezes o potencial hídrico atmosférico. Já o método que considera o potencial hídrico atmosférico e radiação solar no topo da atmosfera necessita de uma etapa intermediária para o cálculo da evaporação equivalente de água. Então, devemos calcular primeiramente o potencial hídrico atmosférico, após isso, calcular o coeficiente de proporcionalidade do potencial hídrico atmosférico, que pode ser calculado pelo potencial hídrico atmosférico menos o potencial hídrico atmosférico mínimo, dividido pelo potencial hídrico atmosférico máximo do período analisado, menos o potencial atmosférico mínimo. Após isso, podemos calcular a evaporação equivalente de água. Para isso, vamos utilizar o coeficiente de proporcionalidade, vamos multiplicar pela radiação solar incidente no topo da atmosfera, dividido pelo calor latente de vaporização da água. Após todos esses passos, calculamos a ETO, somando o coeficiente linear da equação de regressão com o coeficiente angular da equação de regressão e multiplicamos pela evaporação equivalente de água. Nesta tabela, nós temos os parâmetros A e B calibrados para cada tipo climático. Então, nós vamos ter o potencial hídrico mínimo para cada tipo climático e potencial hídrico máximo para cada tipo climático. A proximidade dos parâmetros A e B entre os tipos climáticos indicou a possibilidade de parâmetros únicos que permitissem estimar a ETO para qualquer tipo climático. Então, a ETO, que considera apenas o potencial hídrico atmosférico, pode ser calculada através do 2,1158 mais 0,0348 vezes o potencial hídrico atmosférico. E a ETO, que leva em consideração o potencial hídrico atmosférico e a radiação solar no topo da atmosfera, pode ser calculada através do 2,1104 mais 0,4707 vezes a evaporação equivalente de água. Então, aqui nesse slide nós temos um exemplo de como estimar a evapotranspiração de referência. Na primeira tabela, nós temos alguns dados que serão utilizados para o cálculo da ETO, como, por exemplo, o calor latente de vaporização, que é igual a 2,45. A constante universal dos gases, que é 8,314. A massa molar da água, que é 0,00018. Temperatura em Kelvin,
que é 292,15. A pressão atual de vapor, que é igual a 1,8142 megapascal. A pressão de saturação de vapor, que é igual a 2,5039. O potencial hídrico atmosférico mínimo, que é 0. Potencial atmosférico máximo, que é 40.000. E a latitude, que é 16,2. Então, primeiramente, devemos converter a latitude, que está expressa em graus, para radianos. E para isso, vamos multiplicar a latitude pelo π dividido por 180. Após isso, podemos calcular a declinação solar através da multiplicação do 0,409 pelo seno de 2π dividido pelo 365 vezes o dia juliano menos 1,39. O dia juliano que escolhemos foi o dia 1º de janeiro. Após isso, precisamos obter o valor do ângulo horário correspondente ao pôr do sol, e ele é obtido por meio do arco cosseno do menos tangente da latitude vezes a tangente da declinação solar. Também devemos calcular a distância relativa Terra-Sol através da soma do 1 mais 0,033 vezes o cosseno do 2π dividido pelo 365 vezes o dia juliano. Agora sim, podemos calcular a radiação solar no topo da atmosfera. Para isso, vamos fazer o 1440 dividido pelo π, multiplicar pela constante solar, pela distância relativa Terra-Sol e multiplicar pela soma do ângulo horário correspondente ao pôr do Sol vezes o seno da latitude vezes o seno da declinação solar, com o cosseno da latitude vezes o cosseno da declinação solar vezes o seno do ângulo horário correspondente ao pôr do sol. E assim, vamos obter o valor da radiação solar incidente no topo da atmosfera, que foi 27,946 megajoules por metro quadrado por dia. Após isso, calculamos o potencial hídrico atmosférico e obtivemos menos 43,4786 megapascal, o coeficiente de proporcionalidade do potencial hídrico atmosférico e obtivemos 0,001087, a evaporação equivalente de água, que teve como resultado 0,012398 milímetros por dia no menos 1, e assim calculamos a ETO. Primeiramente, a ETO, que considera apenas o potencial hídrico, no qual foi somado o 2,1158 com o 0,0348 vezes o potencial hídrico, que foi menos 43,4786, e obtivemos 0,9951 milímetros por dia na menos 1. E após isso foi realizado o cálculo da evapotranspiração de referência, que considera o potencial hídrico e a radiação solar incidente no topo da atmosfera, através da soma do 2,1104 mais 0,4707 vezes a evaporação equivalente de água, que resultou em 2,2928 milímetros por dia. Nesse slide temos algumas das referências que foi utilizado para a produção desse vídeo. E muito obrigada!